A caminho das eleições legislativas, continuamos com os debates descentralizados no Porto Canal. Começamos hoje a ouvir os cabeças de lista dos vários partidos pelo distrito de Vila Real. Estão connosco Amílcar Almeida, cabeça de lista da Aliança Democrática, e Fátima Pinto, cabeça de lista do Partido Socialista. O Frente a Frente, que agora começa, tem a duração de 30 minutos. Vamos começar por falar de desertificação, dos grandes males deste território. Fátima Pinto, começo por si. O distrito de Vila Real perdeu, de acordo com os dados que temos dos censos de 2021, mais de 20 mil habitantes entre 2011 e 2021, em 10 anos. De certa forma, o Partido Socialista sente-se responsável, em parte, por esta sangria? Boa noite. Aproveito para os cumprimentar a todos aqui no estúdio. Também o cabeça de lista da AD pelo Circo de Vila Real, Dr. Amílcar Almeida, e todos os nossos espectadores. Bem, o Partido Socialista acho que se pode sentir responsável por ter estancado essa sangria de pessoas no distrito de Vila Real nos últimos anos. Acho que essa responsabilidade nós devemos ter. Nós sabemos que a perca de população é algo que é transversal a todo o país, a toda a Europa, até se quisermos, e no nosso distrito ela tem sido bem vincada também nas últimas décadas. Mas a verdade é que eu acredito que se não fosse a ação do Partido Socialista, com medidas concretas de apoio à inovação e à ciência, à tecnologia, como podemos já abordar, essa perda populacional seria muito maior. Ou seja, eu acredito que para nós podermos conquistar, fixar, atrair mais pessoas para o nosso território, nós teremos que enverdar por políticas de criação de emprego e emprego altamente qualificado. Isso faz-se através da aposta na inovação, na tecnologia e no ensino superior. E essa aposta de inovação, tecnologia e superior verificou-se nos últimos anos no nosso distrito de Vila Real. Concretamente, temos que referir a criação de 3 laboratórios colaborativos no nosso distrito. Nós somos dos distritos da faixa do interior com mais laboratórios colaborativos, das florestas, da vinha e do vinho e o aquavalor da água em Chaves, que empregam mais de 50 postos de trabalho altamente qualificados e que têm essa missão de transferir tecnologia nestes produtos que são endógenos da nossa região para criar valor acrescentado que incentiva a criação de emprego nestas áreas. Mas, por exemplo, quando olhamos para dados do programa Emprego Interior Mais, que é um programa que foi, de certa forma, tutelado pelo Ministério da Coesão Territorial, vemos que, desde que ele teve início e até dezembro do ano passado, até meio de dezembro do ano passado, conseguiu atrair cerca de 124 trabalhadores para o distrito de Vila Real. Isto não é manifestamente pouco para aquilo que é pretendido? Sim, mas nós estamos a olhar apenas para um programa. Existe mais do que um programa do que o Interior Mais. Se olharmos, por exemplo, para o Mais Coeso ou para o Mais Coeso Competitividade, portanto, o Mais Coeso Emprego e o Mais Coeso Competitividade, temos uma captação superior a 60 milhões de euros para as empresas do distrito de Vila Real e com a criação de cerca de 1000 postos de trabalho. Quer isto dizer que é suficiente? Não, é preciso continuar esta aposta e nestes programas. É preciso ver aquilo que está a correr bem e é preciso verificar aquilo que está a correr menos bem para podermos ratificar e prosseguir com uma nova estratégia. Amílcar Almeida, o PSD, conjuntamente com o CDS, foi governo também em parte deste tempo que aqui falamos, os dados do censo 2021 e que nos dão conta, de certa forma, desta sangria de pessoas que o distrito tem assistido. Partilha também dessa responsabilidade, enquanto partido do arco da governação, de não ter conseguido estancar aquilo que aconteceu em Vila Real? De forma alguma. É preciso que se note, o PSD esteve até o ano 2015 e, no entanto, são políticas sucessivas adotadas pelo Partido Socialista, que ao longo dos últimos 28 anos somente o PSD governou durante 7 anos, e de facto nós sabemos que o que está por trás deste fenómeno da demografia prende-se essencialmente com o alinhamento ou incapacidade dos decisores políticos. Repare, o distrito de Vila Real perde efetivamente cerca de 21 mil pessoas, que conjuntamente com o Douro perdem ambas, no seu todo, 42 mil pessoas, e convém dizer que as nossas povoações rurais estão quase todas despovoadas e que efetivamente os municípios já fizeram quase tudo ou praticamente tudo para inverter essa situação. Então o que é que falta fazer? E não são com políticas pontuais
que efetivamente nós vamos lá. E de facto deu o exemplo do emprego interior mais, portanto, que efetivamente não teve uma resposta, ou o caso concreto do regressar também, que efetivamente não teve o efeito desejado. Nós precisamos, acima de tudo, criar riqueza. Isso, efetivamente, nós só prendemos as pessoas ao território se, efetivamente, criarmos riqueza. E como podemos fazer? Baixar os impostos das empresas, aqueles que se queiram fixar, efetivamente, no interior, com um compromisso de permanência de, pelo menos, durante 20 anos. Temos que, efetivamente, também baixar os baixar os impostos dos rendimentos mais baixos. Temos que, sim senhora, recrutar, em termos de fixação, de quadros qualificados inexistentes no interior. Portanto, também com um compromisso de permanência de cerca de 10 anos no mínimo. Temos que, no seio da UTAD, temos que dinamizar a dinâmica científica e da investigação, fazendo com que quadros qualificados fiquem no interior. Temos que, essencialmente, também bonificação, eventualmente majorar uma bonificação no acesso ao crédito de habitação para aqueles que queiram efetivamente ficar no interior e que queiram desenvolver a sua atividade profissional. Temos que majorar também as prestações sociais das famílias que efetivamente, das famílias e filhos, nomeadamente na área da infância e da educação. Porque repara o seguinte, nós quando estamos doentes, nós procuramos o médico e, de facto, este território está a precisar mais. Já iremos falar de saúde mais à frente. Mais, deixe-me dizer o seguinte, valorizar também o nosso setor primário. Essencialmente é um setor estratégico em qualquer região em que nós temos que apostar na agroindústria. Já iremos falar disso. E deixe-me aproveitar, então, já que fala da questão do setor agrícola e da agricultura, este é um território que vive essencialmente desse setor primário, também muito do turismo, pelo menos parte do distrito, e sabemos que nestas duas áreas, pelo menos, já não vamos alargar a mais, há neste momento falta de mão de obra, de pessoas para trabalhar. Como é que ideias é que a Aliança Democrática propõe para combater também esta falta de mão de obra e de pessoas que existe neste momento no território? Naturalmente que há uma falta de mão de obra qualificada. Não só, porquê? Porque efetivamente foram muitos os jovens que abandonaram o nosso território. 1/3 dos jovens a nível do país abandonou o nosso território. Portanto, aquilo que nós temos conhecimento, em 4 jovens, um deles não tem emprego. Efetivamente, o mundo rural não é atrativo para os jovens. Porquê? Porque não encontram aí o seu fonte de subsistência. A fonte de subsistência. E muitas vezes têm que sair para outros pontos do país, para o litoral, nomeadamente, ou para outros pontos, em busca de melhores condições. Por isso dizia que, efetivamente, nós, no campo da agricultura, temos que aumentar a área irrigada. Isto é, com novas construções de aproveitamentos hidroagrícolas. Temos que apostar, efetivamente, na agroindústria, valorizar o nosso produto, o valor acrescentado tem que ficar na região, nomeadamente a transformação da azeitona, da uva, dos frutos secos, enfim, tudo isso. Temos que também modernizar a agricultura, adaptando às alterações climáticas. Temos que apostar, e mais, ainda no âmbito da agricultura, temos que efetivamente fazer o quê? Hoje, os seguros só cobrem a colheita. Nós temos que, efetivamente, iniciar esse seguro, o seguro não só da colheita, mas ao longo de todo o processo vegetativo, desde que começa a florir a árvore até ao final, sob pena de efetivamente suceder o que tem sucedido no nosso distrito. É que vem uma geada fora de tempo e naturalmente lá vai a produção embora. Temos que apostar também na nossa floresta, efetivamente. E temos que, acima de tudo, e nós sabemos que o nosso território está a receber muitos migrantes, naturalmente, para determinados serviços que, efetivamente, hoje em dia não abunda a mão de obra e temos que, acima de tudo, também que apostar essencialmente na formação profissional, de acordo com as necessidades permanentes da nossa região. Mas dizia eu um bocado... Para concluir. Dizia o bocado, mesmo para efeitos efetivamente, de pôr fim à situação demográfica, efetivamente o turismo é importante. E é importante, e daí que o PSD, naturalmente o AD, no caso concreto, nós exigimos ou reivindicamos uma linha de alta velocidade Porto-Madrid, efetivamente... Iremos falar de ferrovia daqui a pouco, Amílcar Almeida. Porque é uma mais-valia para o turismo. Iremos falar dos assuntos todos e eu fico sem resposta olhando para esta a cada um dos assuntos. Para esta questão da agricultura e do turismo, que são dois setores importantes para a região, começaria até pelo turismo. A Via Navegável do Douro recebeu em 2023, são dados de há poucos dias da APDL, mais de 1.200.000 turistas, portanto, no ano passado. Porquê é que este valor não se está a fixar no território, a ser aproveitado pelo território, Muito pelo menos não está a ficar no território? Se me permitir, em primeiro lugar, eu terei que responder a alguma das afirmações que foram aqui realizadas. Fico surpreendida quando o PSD não se quer corresponsabilizar pela perda da população
em Portugal e no Distrito, quando foi o partido que mandou emigrar os nossos jovens. Acho que devia ter um bocadinho, pôr a mão na consciência e ter noção das políticas que adotou nestes 7 anos que governou e que fez com que afastasse os jovens do nosso país. Depois também acho estranho ter referido a UTAD e não se ter referido à Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar do Alto Tâmega, que ficou sem ensino superior em 2014 e foi com o Partido Socialista que nós recuperamos o ensino superior nesta região do Alto Tâmega e poderá fazer uma diferença muito grande na atração de jovens para esta região. E, portanto, só achei estranho, de facto, que tivesse referido a UTAD e não tivesse referido este novo ensino superior na nossa região do Alto Tâmega. Relativamente à questão do turismo, nós sabemos que são empresas que não são sediadas, neste caso na zona do Douro, da Régua, que fazem esse transporte e, portanto, as receitas não ficam para aquelas populações. Isso é algo que manifestamente tem que ser alterado. Portanto, as pessoas, quando fazem essa viagem do Rio Douro, têm que sair mais vezes nas povoações que circundam o rio para poder não só visitar, mas também fazer algum consumo nessas regiões. E já agora também, relativamente ao turismo, chamar a atenção para uma agenda do turismo para o interior, que foi criada também com majorações, com benefícios fiscais, com linhas de apoio, para desenvolver o turismo, que é uma área capilar de desenvolvimento das economias locais. Referindo também há pouco que todas as medidas que o Dr. Amílcar Almeida aqui apresentou seriam benefícios fiscais para o interior, elas já existem. Já existe um guia fiscal para o interior, onde todas essas medidas de bonificações, de majorações, estão incluídas nesse guia fiscal. O que nós temos que perceber é se elas realmente estão a ter aplicabilidade, se estão a ter efeito ou não, e se não tiverem efeito, temos que então remodelá-las, repensá-las, de forma a podermos atrair mais pessoas para o nosso território. Deixe-me olhar também para a agricultura, e há pouco o Amílcar Almeida falava da questão da imigração. Poderá ser uma solução para também, de certa forma, combater aquilo que é a falta de mão de obra? Por exemplo, nas vindimas, ouvimos nos últimos anos os viticultores queixarem-se que não têm pessoas para trabalhar. Poderá ser uma forma de certa forma, também passando a expressão, resolver este problema ou ajudar a resolver? Sim, sem dúvida que é uma forma de resolver esse problema. Nós temos que, exatamente, olhar para a imigração como uma solução para o nosso país e não como um mal que alguma direita quer fazer passar. Até porque nós sabemos que o saldo na Segurança Social da imigração é-nos bastante positivo. Portanto, as contribuições dos imigrantes em Portugal são muito superiores às prestações sociais que nós temos com imigrantes. Por isso não é um problema e poderá ser uma solução para a falta de mão de obra na agricultura. E já agora, falando de agricultura, também queria referir que no programa do Partido Socialista está muito voltado também para a questão da agricultura e das reformas que é necessário fazer da agricultura, até de um simplex rural para a agricultura, pois percebemos que os apoios aos agricultores, aos pequenos agricultores, são muito complexos, são morosos e, portanto, nós não podemos alimentar essa instabilidade que acresce já a instabilidade das condições climatéricas naturais da agricultura. Nós queremos previsibilidade, tanto nos avisos para os apoios aos agricultores, como uma celeridade muito maior nas respostas e também uma simplificação nos formulários, que será um formulário único, aquilo que está no programa do Partido Socialista para os apoios aos agricultores. Nós temos assistido a alguns protestos, nomeadamente também no Distrito de Vila Real, nos últimos dias. Qual é que é a sua opinião sobre a forma como o Ministério da Agricultura e o Governo geriu todo este processo que teve que ver com estes apoios que estavam destinados, depois deixaram de estar destinados e voltaram a estar destinados? Tem exatamente a ver com aquilo que eu estava a dizer, que tem que ser alterado. Portanto, tem que existir uma maior previsibilidade nos apoios aos agricultores, desde o início, desde o aviso das candidaturas até aos critérios que são exigidos para as candidaturas, até depois ao tempo do pagamento. Tem que ser pagamentos atempados, os agricultores têm que saber com aquilo que contam antecipadamente. Isso tem que ser corrigido e daí que o Partido Socialista se compromete com este simplex rural para resolver essas situações para o futuro. Muito bem, temos que avançar e olhar também para outro tema. A saúde tem sido também um dos grandes problemas no Distrito, nomeadamente no final do ano passado, em hospitais como o de Vila Real, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, também no Hospital de Chaves, com urgências fechadas, encerradas durante alguns dias, muito por causa da falta de médicos. O que é que o Partido Socialista propõe para resolver esta questão? Porque até agora não
até pelo menos à negociação com os médicos, não houve uma solução para esta situação. Sim, essa é uma situação que transvasa também aquilo que é a nossa dimensão distrital, portanto foi uma situação que foi sentida em todo o país e também é sentida em toda a Europa. Há muitos países, França, por exemplo, é um país que tem muita escassez também de mão de obra de médicos. E, de facto, é uma questão que é necessário resolver para que não se revendo as carreiras, para que atrair mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde, mas é preciso também olhar com outros olhos para os cuidados de saúde primários. É preciso alargar o horário de funcionamento dos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários são mais próximos das populações, portanto, permitem um atendimento mais célere e nós, felizmente, temos uma boa cobertura de médicos de família na nossa região, muito superior à média nacional. O alargamento do horário de funcionamento dos centros de saúde e das unidades de saúde familiar poderá diminuir a pressão hospitalar. Por outro lado, é preciso dotar também os centros de saúde dos meios diagnósticos necessários para que esse atendimento seja o atendimento mais justo, que as pessoas necessitem, mais válido para determinadas patologias, para que as pessoas também sintam segurança no atendimento e nos exames que podem realizar nesses centros de saúde. E existe também um programa do PRR exatamente para dotar os centros de saúde de mais meios de diagnóstico, exatamente para combater a pressão hospitalar que nós temos nas urgências. O que acontece muitas vezes é que as pessoas recorrem aos cuidados de saúde primários e depois chegam lá e não há médico, não há o atendimento e, portanto, têm que recorrer às urgências dos hospitais. Esse é um problema que ainda é muito comum e que é preciso resolver. Ainda é muito comum, mas não tanto na nossa região. Como eu disse, nós temos uma cobertura de médicos de família superior à média nacional. Mas é claro que também aí será necessário o reforço de profissionais. Passará sempre pelo reforço de profissionais médicos. Embora nós tenhamos os números, nós tivemos um reforço de profissionais, de médicos e de outros profissionais de saúde no nosso distrito. Antes de ouvir o Amílcar Almeida sobre esta questão da saúde, gostava de lhe perguntar sobre um processo que está neste momento ainda, pelo menos quanto sabemos, em stand-by, vamos dizer assim, o curso de Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que foi chumbado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O Partido Socialista pensa que será possível existir medicina em Vila Real? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa será a grande alavanca até para nós atrairmos futuros médicos para a nossa região e podê-los fixá-los na nossa região. É completamente fundamental que esse curso de medicina possa ser criado. E não foi, como disse, ele foi chumbado pela Agência de Ensino Superior, não foi chumbado pelo Governo. Portanto, nós acreditamos que esse curso é fundamental e que, corrigindo as insuficiências que foram apontadas, poderá abrir a breve trecho em Vila Real. Amílcar Almeida, olhando para esta questão da saúde, muitos problemas, nomeadamente no final do ano passado, durante toda aquela negociação sem fim entre Governo e médicos, o Hospital de Vila Real, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que se divide por Vila Real, Chaves e também Lamego, embora Lamego faça parte de outro distrito. O que é que propõe a Aliança Democrática para... Permita-me dizer-lhe o seguinte. Esta falta de acesso à saúde. Bocado, na minha primeira intervenção, e quando do êxodo populacional ou o fenómeno demográfico, não falei efetivamente na escola de hotelaria, mas falei na necessidade de criar emprego. Naturalmente, não ia estar aqui a focar todas as entidades. Naturalmente, tudo aquilo que traz mais-valia, que acresce em qualidade, não só de mão de obra qualificada, como também empregabilidade, naturalmente que ninguém se opõe. Vamos então falar de saúde para não ficar sem tempo. Deixe-me dizer o seguinte, não é verdade que o nosso distrito esteja em média acima daquilo que a minha colega diz. Eu tenho aqui o gráfico e que dá conta que na região norte, quer o Altâmega, quer o Douro, ver, tem que mostrar para a câmara. Quer o Altâmega, quer o Douro, ocupam a segunda e a terceira média mais baixa de médicos, cobertura de médicos por 1000 habitantes. Portanto, isso não é verdade. Falei do país, portanto, não falei da região norte. A região norte faz parte do país e nós propriamente estamos inseridos no contexto do distrito de Vila Real, o que não é verdade. E não é verdade que, de facto, os problemas do Serviço Nacional de Saúde sentidos no distrito de Vila Real estão um caos. Portanto, a listas, em termos de esperas para as consultas de especialidade, está um caos à dimensão nacional. Nós precisamos de uma consulta de especialidade para reumatologia, temos que aguardar 460 e tal dias, em sede de urologia 425 dias. E a solução, Amílcar Almeida, são, por exemplo, acordos com o setor social e privado? Também, naturalmente que sim. Já hoje, em sede das cirurgias, naturalmente, hoje, o setor privado está a fazer aquilo que o hospital público já não faz.
naturalmente que as pessoas, os utentes, quem procura a saúde, naturalmente quer ver o seu problema resolvido. Essa será a melhor solução. Mas deixe-me dizer o seguinte, o modelo encontrado a nível do Distrito de Vila Real, e que certamente também gostaria que a senhora de cabeça de lista do Partido Socialista tivesse aqui defendido a ULS no Altâmega e Barroso, e não fez. Não fez. Permita-me dizer o seguinte, não, hoje não fez. Ainda não fiz. Não, já falou, já passou o seu tempo quanto à saúde. Não. De facto, o que é essencial, naturalmente, são os serviços de proximidade. E, naturalmente, o que hoje sucede com a criação da Unidade Local de Saúde de Trás-Montes e Alto Douro, estamos a dar cobertura a 22 concelhos, a cerca de 370 mil pessoas, quando, de facto, alguém do Concelho de Montalegre, e que para chegar ao hospital de Vila Real, com as particularidades do território que nós sabemos, tempos de inverno com neve, naturalmente há uma distância, há uma demora ou um percurso a ser feito que demorará cerca de 2 horas. O que nós queremos e o objetivo principal da OLS é o quê? É, de facto, que haja um acesso rápido ao serviço de saúde. Naturalmente que podemos melhorar. E para não criarmos a tal pressão na urgência, efetivamente tem que haver uma aposta efetiva nos cuidados de saúde primários. Não só o alargamento de horários, como também mais pessoal, mais recursos humanos. Eu vou dar conta do exemplo. Ainda não conseguimos resolver o problema dos médicos de família. Eu posso lhe dar conta, sou do Concelho de Valpaços. A ULS contratou 10 clínicos de medicina geral e familiar, que iriam substituir aqueles que tiveram que se ausentar do território. Porém, o Concelho de Valpaços, por limitação de idade, atingindo a reforma, um médico, portanto, saiu do Serviço Nacional de Saúde, ainda não foi substituído, bem como mais 2 ou 3 que é expectável que o possam fazer até ao final do ano. Portanto, ou seja, o caos na saúde e no Distrito de Vila Real, basta um pico de uma gripe para efetivamente vermos o caos instalado e com mais. E mais. Já lhe dou a palavra, Fátima Pinto, e não só para concluir. O caos e também o certo, diria eu, cansaço que é provocado nos nossos médicos e que não merecem. Portanto, há um investimento significativo. A nível do Serviço Nacional de Saúde, 70% a mais do que no ano de 2015. Deixe-me dizer o seguinte, e que efetivamente não há um investimento efetivo ao nível dos cuidados primários, nem ao nível dos cuidados hospitalares. E se nós só conseguimos fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde e no nosso distrito, se efetivamente dermos formação, haver um investimento nos equipamentos, nas instalações. 30 milhões. Não são 30 milhões. Nós merecemos, nós não podemos ser os coitadinhos do país. Exatamente. Mas é esse o papel que está a fazer. A saúde é o maior bem. Mas é esse o papel que está a fazer. E o que acontece neste momento, ainda morrem pessoas à porta do centro de saúde, como aconteceu ainda não há assim há tanto tempo. À porta do Centro de Saúde das Pedras Salgadas, porque efetivamente não temos uma resposta capaz, célere e adequada e credível, efetivamente, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Fátima Pinto, quer responder? Sim, quero responder. Agora, neste momento, com esta alusão às pessoas que morrem à porta dos centros de saúde, parecia que tinham um adversário, o cabeça de lista do Chega. Não sou. Pareceu-me que era esse o discurso. Sou um convicto Foi social-democrata. o que me pareceu, porque esse discurso do Chega que eu costumo ver na Assembleia da República. Quando falamos do caos da saúde, quando comparado com 2015, que foi o estado em que o PSD deixou da governação, eu posso mostrar também o gráfico. Sim. Eu posso mostrar que temos mais 23% de consultas externas, temos mais 21% de primeiras consultas de especialidade e temos mais 43% de cirurgias. Tem mais 700, agora estou eu a falar, se não se importa. Mil. Temos mais 43% de cirurgias no centro hospitalar Trás-Montes e Alto Douro. Portanto, não há dúvida de que o caos é muito melhor do que o caos que estava em 2015 deixado pelo PSD. Comparar, é incomparável. Para além é incomparável, tem razão, é incomparável. Para além do investimento... Hoje, vocês deixaram o país a pedir. Amílcar, vamos deixar a Fátima Pinto concluir para avançarmos. Para além de que, quando se fala de investimento, nunca se investiu tanto nas nossas unidades hospitalares como nos últimos 8 anos de governação do Partido Socialista. Penso que isso também já ficou esclarecido. Eu refiro que foram 30 milhões de euros, mas é importante que se refira que o grande investimento que foi feito no bloco operatório do Hospital de Chaves, a unidade de cuidados paliativos com 24 camas, eu depois queria abordar a unidade de convalescem que vai ser criada em Vila Pouca da Guiar, que era uma carência no nosso distrito, as beneficiações no Hospital também de Vila Real, o acelerador linear,
criação do Hospital de Hemato-Oncologia. Eu estaria aqui meia hora para referir todos os investimentos que foram realizados. Estamos esclarecidos. Eu queria ainda falar, queria ainda lançar para cima da mesa o tema da ferrovia, parece-me importante também para o Distrito. Está no Plano Nacional Ferroviário prevista a linha de Trás-os-Montes, mas ela não foi incluída, Fátima Pinto, naquilo que são as redes transeuropeias pela Comissão Europeia. Houve algumas críticas de autarcas do norte do país, e nomeadamente também da região que representam. Tendo em conta que a ferrovia é, de facto, o grande cartão de visita de Pedro Nuno Santos, o cabeça de lista do PS por Lisboa e também secretário-geral, parece-lhe possível concretizar esta linha de Trás-os-Montes? Sim, ela parece-me possível de concretizar, porque todos os estudos dizem que ela é competitiva e, portanto, nós temos que acreditar nos estudos científicos que são feitos e realizados antes de efetuar um investimento desta grandeza. Mas quando falamos em ferrovia, eu também não posso deixar de referir quem foi o partido responsável pelo grande desinvestimento, não só desinvestimento, encerramento de linhas de ferrovia em Trás-os-Montes e Alto Douro. E claro que estou a falar do PSD, na altura do governo de Aníbal Cavaco Silva. A linha do Corvo ficou sem serviço entre Chaves, Vila Real e Régua em 1990. A linha do Tua sem serviço entre Mirandela e Bragança em 1992. E a linha do Douro sem serviço entre Pocinho e Barca d'Alva em 1988. E se é verdade que o Partido Socialista teve também alguns anos que podia ter voltado a reinvestir na ferrovia e não o fez, a verdade é que o fez na rodovia, fez-o em autoestradas, porque todas as autoestradas que nós temos no nosso distrito foram responsabilidade do Partido Socialista. A24, A7, A4 e Túnel do Marão. Há ainda alguns concelhos também longe delas, no sul do distrito. Claro que sim, e iremos continuar a defender também essa ligação, nomeadamente o IC26 na zona de Mesão Frio, que é de uma justiça para toda aquela região que realmente fica ali encravada no meio de duas nacionais em muito mau estado. Portanto, sem dúvida nenhuma que continuaremos também a pugnar por essas estradas interconcelhias e estradas nacionais. De qualquer forma, relativamente à questão que me colocou do Plano Nacional Ferroviário, nós, deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo de Vila Real e de Bragança, durante esta legislatura fizemos várias ações no sentido de chamar a atenção para a importância desta linha que fará a ligação do Porto, Vila Real, Bragança e esperemos que Zamora, da importância que ela tem pelo facto de ser alta velocidade, tanto que nós acreditamos que ela só será competitiva se for de alta velocidade, de outra forma não será competitiva. E tudo que não é competitivo sabemos que é um fracasso e não se constrói. Portanto, só desta forma é que ela poderá ser competitiva, cumprindo o desígnio do Partido Socialista de unir todas as capitais de distrito que ainda não têm ferrovia. E uma forma também de escoar a exportação. Nós sabemos que o Norte é a zona com maior exportação de mercadorias de todo o país e este é o corredor que faz mais sentido, mais rápido, de escoamento entre o Porto e Madrid. Muito bem, Amílcar Almeida, esta nova linha de Trás-os-Montes ter ficado fora das redes transeuropeias, para si significa que ela não será feita? Olha, permita-me dizer o seguinte, a nível do PRR, a nível quer das acessibilidades rodoviárias, quer a nível de ferrovia, eu se quiser posso lhe deixar depois de si, o investimento no distrito de Vila Real é zero, Sra. Doutora. Zero. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a escamotear números. Estou aqui. Bem claros, é só consultar. Eu posso lhe dizer, em termos, eu posso lhe dizer que é zero. A nível de acessibilidades e ferrovia. Deixe-me dizer, naturalmente, que a linha de alta velocidade Porto-Madrid via Trás-os-Montes e que foi proposta pela sociedade civil e que o governo socialista, portanto, ignorou. Porquê? Porque iríamos permitir, em termos de tempo de viagens, que iríamos encurtar. Imagine, nós do Porto a Vila Real iria ser feita em 43 minutos. Portanto, de Vila Real a Madrid seriam 2 horas. O que quer dizer que, efetivamente, e aliás, essa rede era tão importante, essa linha de alta velocidade era tão importante, que a sua congénere eurodeputada, Cláudia Aguiar, pediu, ou melhor, instigou, que certamente essa linha deveria estar incluída na rede transeuropeia de transporte e que, até para quê? Para efeitos, permitam-me, doutora, para efeitos de apoios da União Europeia e que o Partido Socialista recusou. O Partido Socialista que é que quis? Não viu, de facto, a importância que tinha uma linha, abrindo o distrito de Vila Real à escala de uma linha de alta velocidade, com benefício no turismo, na parte dos passageiros, a nível de mercadorias e que certamente seria
estariam as portas escarancadas abertas para a Europa, nomeadamente para a Espanha e França. Pena é que o Partido Socialista unicamente tenha incluído no Plano Ferroviário Nacional uma linha que, efetivamente, nem sequer começa no aeroporto Francisco Sá Carneiro, começa em Caíde e de Caíde até Bragança, que não vai até Zamora. Essa é a proposta que está incluída no Plano Ferroviário Nacional. E essa aqui não é competitiva, naturalmente, porquê? Porque só o tempo perdido de Caíde e que, por causa da saturação da linha do Douro, naturalmente deixa de ser competitiva. Faz-se mais depressa a viagem de autocarro ou de viatura do que propriamente isso. E depois convém dizer o seguinte, doutora. A linha do Douro é uma linha importante. No âmbito das linhas, nas linhas regionais, é a segunda linha mais movimentada, mais procurada. O Partido Socialista prometeu em 2016, em que o orçamento estava previsto em 60 milhões de euros para 43 quilómetros e que certamente os autarcas queriam que a eletrificação fosse feita até Barca d'Alva. No entanto, o Governo entendia que era do Mar Canaveses até a Régua. Neste momento, o investimento já não são de 60 milhões, porque, entretanto, o Governo Socialista desviou essa verba para a linha do Oeste e agora essa linha custa 118 milhões de euros. Deixe-me dizer o seguinte, naturalmente que prejudica o distrito, prejudica o país pela importância que ela tem. Não há dinheiro para o distrito... Perdão, doutora, não se incomode. Para o distrito de Vila Real não há dinheiro na ferrovia, mas, entretanto, para além de ter desviado os 60 milhões para a linha do Oeste, houve... Permita-me só permita-me o seguinte, no âmbito da linha do Alentejo, previu 600 milhões de euros de Elvas para Évora, mais 700 milhões para a linha da Beira Alta e, efetivamente, mais. Nós tínhamos que cumprir metas de carbonização. E o Trás-Montes e Alto Douro é o potencial fornecedor de energia limpa e nós iríamos cumprir essas metas. Só que, infelizmente, o Partido Socialista, mais uma vez, não quer nada com o já atingimos o nosso tempo para este Frente a Frente. Amílcar Almeida vai ser aberta. E Fátima Pinto, muito obrigado por terem vindo ao Porto Canal e até à próxima. Muito obrigado.